Olá, meus queridos irmãos. Quero ter um convite todo especial para fazê-los. Nós vamos começar um itinerário de consagração ao Espírito Santo. A Beata Conchita Cabreira, uma grande mística mexicana, esposa, mãe de família, inspiradora e fundadora de congregações e movimentos leigos no México. Nos seus escritos, recebe o seguinte pedido de Jesus: há um tesouro escondido, uma riqueza que não foi explorada ou apreciada em seu verdadeiro valor. Sendo que o maior dos céus e da terra, o Espírito Santo, nem o mundo das almas o conhece devidamente. Ele é a luz das inteligências e o fogo dos corações. E se há tibieza, se há frio e fraqueza, e tantos males que afligem o mundo espiritual, é porque não se recorre ao Espírito Santo. Sua missão no céu, sua vida, seu ser é o amor. E na terra levar as almas a este centro do amor que é Deus. Com ele se tem tudo o que se pode desejar. E se há tristeza é porque não se recorre ao Divino Consolador, que é a alegria completa do Espírito. Se há fraqueza é porque não se recorre à fortaleza invencível. Se há erros, é porque se despreza aquele que é a luz. Se a fé se extingue, é porque falta o Espírito Santo. Não é dado ao Espírito Santo o culto que deve ser dado em cada coração, em toda a igreja. E a maior parte dos males pelos quais se chora na igreja, no campo das almas, é porque não é dada toda a primazia que eu dei a esse Santo Espírito. A terceira pessoa da Trindade, que teve papel tão antigo na encarnação do Verbo e no estabelecimento da igreja. Amam-lhe com tibieza, invocam-lhe sem fervor, e em muitos corações, até mesmo dos meus, e nem sequer é lembrado. Isso fere muito profundamente o meu coração. Que meus ministros reajam na igreja por meio do Espírito Santo, e todo o mundo das almas será divinizado. Ele é o eixo no qual giram todas as virtudes, e não há virtude verdadeira sem o Espírito Santo. Não há virtude verdadeira sem o Espírito Santo. Ora, é um pedido de Jesus a Conchita Cabreira que nós nos entreguemos ao Espírito Santo. E Jesus é muito claro nas suas palavras quando diz que se há males, tibieza, frio e fraqueza, porque não se invoca suficientemente este Espírito Santo. Então é um desejo de Jesus que vivamos com este Espírito. É um desejo de Jesus nos dar o dom do Espírito Santo. Para que assim como em Pentecostes, assim como nos tempos apostólicos, nos primeiros séculos da Igreja, nós cheios deste Espírito Santo, fazem uma experiência com o Cristo ressuscitado, o poder do Espírito, enviados e capacitados por este Espírito, possamos trabalhar numa evangelização, trabalhar com parresia, com ousadia, nesse mundo tão cheio de guerra, de ódio, de pecado, conduz os corações até Cristo. É um desejo de Jesus que nos entreguemos ao Espírito Santo. E Conchita Cabreira faz uma consagração pessoal do seu ser ao Espírito Santo. E seu diretor espiritual, Monsenhor Luiz Maria Martinez, que foi primado da Igreja do México, e seu diretor espiritual, atendendo esse pedido de Jesus, irá escrever este livrinho, A Verdadeira Devoção ao Espírito Santo, onde ele vai dar passos para uma consagração pessoal ao Santo Espírito, uma consagração pessoal de si mesmo ao Espírito Santo. Ora, nós convidamos você que está nos assistindo a fazer conosco, com a comunidade Servos do Cenáculo, este caminho, esse itinerário de formação para a consagração ao Espírito Santo, para que assim nos consagrando ao Espírito Santo, possamos experimentar aquelas maravilhas, aqueles prodígios, aqueles milagres que foram feitos no tempo dos apóstolos, no tempo dos mártires. Nós necessitamos voltar ao tempo dos apóstolos. Precisamos daquele mesmo fervor, daquela mesma parresia na evangelização, para conduzir os corações a Deus. Neste mundo tão cheio de pecado, repito, tão cheio de ódio, de rancor, de divisões,
Essa é a solução que Jesus nos dá. Uma experiência com o seu Espírito Santo. Por que não dizer esse batismo no Espírito Santo? Para que assim, cheio do Espírito Santo, testemunho ressuscitado, capacitado por esse Espírito Santo, possamos anunciar o Senhor ao mundo. Então eu te convido a participar conosco deste itinerário de formação de consagração ao Espírito Santo. E aqui deixo com vocês minha bênção sacerdotal. Minha bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Venha sobre vós, por intercessão da Virgem de Pentecostes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, o Senhor nos acompanhe. Contamos com vocês para consagrar o Espírito Santo conosco. Olá, irmãos. A paz e o fogo do Espírito Santo esteja em nossas almas. Estamos aqui para mais um passo no nosso itinerário, uma consagração ao Espírito Santo, pelo método da verdadeira devoção ao Espírito Santo, deixado para nós por Monsenhor Luiz Maria Martins, que foi inspirado na vida da Beata Concepção Cabreira de Almeida, ou Conchita Cabreira de Almeida, como muitos a conhecem. Estamos aqui para fazer esse itinerário para nos consagrar ao Espírito Santo. Uma consagração de uma devota amizade, como já foi apresentado no primeiro vídeo do itinerário, explicado as questões dogmáticas, as questões a respeito do batismo e também o caminho que cada um de nós livremente podemos fazer nesta devota amizade. Estamos aqui para darmos mais um passo nesse itinerário. Vamos rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Eu sou chamado o intercessor, o Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, sois poder nas mãos do Pai. Por ele, prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetora. Nosso inimigo repeliu, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. E procedeis o seu amor, fazei-nos sempre firmes. Amém. Meus irmãos, nesse segundo passo que nós estamos dando, nesse itinerário, nós vamos ver hoje no primeiro capítulo, que é um olhar de conjunto. E aqui é importante você saber que nós não vamos fazer a leitura do capítulo. Nós vamos fazer alguns fichamentos e algumas reflexões a respeito de cada passo que nós estamos dando, porque não é uma leitura intelectual. Eu vou ler o livro do primeiro ao último capítulo e ter uma compreensão. Não é isso. Nós vamos meditá-lo, nós vamos rezá-lo, nós vamos avaliá-lo em nossa vida. Por isso, não é uma leitura apenas de um conteúdo, mas é uma leitura espiritual. É uma busca interior a respeito dessa realidade que nós estamos nos propondo. Vou fazer um exemplo básico. Eu sou casado pelo sacramento do matrimônio. E eu não decidi casar de uma noite para o dia para minha esposa. Eu cheguei para ela, no primeiro dia que eu me encontrei com ela, e disse: vamos casar? Não foi assim. Nós seguimos um itinerário até a decisão de nos casarmos. No conhecimento, no entendimento de um com o outro, aquilo que eu sentia por ela interiormente. Aí você pode até dizer: mas você cita um exemplo do matrimônio, é isso mesmo? Sim, são realidades não apenas externas, mas é interno. O itinerário que nós estamos seguindo é menos uma realidade externa e mais uma realidade interna. Então, o livro que nós estamos aprofundando, que você pode adquirir no link que está nessa descrição do vídeo, está na descrição do vídeo, é para que possa nos ajudar dentro desse itinerário, dentro desse processo formativo, dentro desse itinerário de formação para a consagração, a devota amizade ao Espírito Santo. E um passo depois do outro, nós vamos chegando a essa conclusão interior a respeito dessa devota amizade. E aqui, nesse análise de conjunto, esse olhar de conjunto que o Monsenhor vai nos deixar, ele vai apresentar algumas realidades. E uma delas, eu já deixo como o primeiro passo fundamental, é
a busca de uma vida espiritual à base solidíssima do dogma. Existe uma base, a fé cristã ela tem uma base. E essa base sustenta a nossa decisão, sustenta o nosso entendimento a respeito do divino, do sagrado, e a fé cristã ela tem essa base. Quando entendemos que a vida espiritual ela é uma busca dessa base, nós compreendemos que dentro desse princípio da fé cristã existe uma realidade pura, uma realidade que sustenta. E aqui o Monsenhor nos coloca como sendo que é a própria verdade que desce, por assim dizer, das alturas do entendimento para difundir-se nos afetos, nas obras e em toda a atividade do ser humano. Então não é só uma questão externa, não são os efeitos dessa vivência apenas no fazer das obras, mas aquilo que está aqui interiormente. Por isso, esse entendimento que se diz, esse entendimento que a verdade que desce do céu, a verdade que desce do coração de Deus e nos enche, como São Paulo vai dizer, nos deixa impregnados de Cristo, é através dessa ação interior. Por isso nos afetos. Então, o meu entendimento, a minha decisão, a minha vontade, tudo deve ser tomado pela ação de Deus para que as obras e em todas as atividades humanas possam trazer o selo da presença de Deus, o selo da ação de Deus. E o Monsenhor Luiz ele deixa essa realidade presente para nós. Por isso, a verdade de Deus são espírito e vida. Não são unicamente um sistema doutrinal sublime e complexo. São palavras de vida eterna. São germes fecundíssimos que transformam o mundo quando foram difundidos pelos apóstolos, que transformam as almas quando estas se abrem à inteligência e o coração para fazer delas um ápice de suas vidas. Quando a ação de Deus se torna ápice da sua vida, é a pura ação do Espírito, pura ação de Deus. É a grande, digamos, o grande fim da ação de Deus em nossas vidas. Existe um livro, Combate Espiritual. O combate espiritual ele traz uma realidade a respeito das atividades espirituais, da nossa fé cristã. Todos os atos que fazemos, todas as ações espirituais que realizamos, todas as práticas espirituais que fazemos, elas não são fins, elas são apenas um meio para chegar ao fim máximo, que é a intimidade com Deus. É a plena intimidade com Deus. As moradas de Santa Teresa. Precisamos passar por todas as realidades desses atos que fazemos na fé cristã para chegarmos. Por isso a disciplina, por isso a busca, por isso uma vida plena em Deus. Eis aqui o grande propósito desse itinerário. Acima de tudo, buscar no coração a abertura do coração e da inteligência a respeito da vontade de Deus em nossa vida. Quanto mais íntimos, mais conhecedores do coração de Deus, mais conhecedores da vontade de Deus. Esse é o grande propósito desse itinerário. Primeiro, já diz como nós estamos vivendo, como são os passos que nós estamos vivendo. Aquele momento no Evangelho de São João, a qual Jesus se encontra com a samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus se apresenta para a samaritana, e não de uma maneira apenas como Messias, como Cristo, mas como aquele que é o dispensador da água viva, a fonte da água viva, aquele que dá a água que jorra para a eternidade, que sacia a sede do homem, e ele nunca mais terá sede. Aquela mulher ela tomou para si essa realidade e disse que queria beber dessa água, e Jesus falava para ela: Deus é Espírito, e Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, essa adoração interior da verdade em mim, essa realidade da verdade que está em mim, não só uma verdade humana, mas a verdade de Deus que habita em mim, Deus que habita em mim, que me leva a essa adoração em espírito e em verdade.
a qual essa verdade é plenificada no homem, para que o homem o adore através de um conhecimento amplo, preciso, diga-se não de uma precisão meramente humana, mas na perfeição cristã daquilo que é Deus. Por isso nós precisamos coordenar todas as realidades que tem dentro de nós. E aqui se compreende a partir daquilo que o Monsenhor vai dizer. A vida cristã é essencialmente amor. A caridade que o Espírito Santo derrama nas almas. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações, como São Paulo diz na Carta aos Romanos. Que esse amor que é derramado para nós nos faz filhos. E filhos que diz Abba, Pai. Porque esse amor foi derramado em nossos corações. E veja, um grande pensamento de Santo Agostinho, desse processo de intimidade no amor. Porque ele usa a expressão ordo amores, ou seja, a ordem no amor. O amor que ordena todas as coisas. Veja o princípio da criação em Gênesis, que o Espírito pairava sobre o caos, dando ordenamento ao caos. O Espírito Santo tem essa grande missão, aonde Santo Agostinho apresenta como uma expressão do ordo amores, dando ordem. Para que essa verdade seja planificada em nossos corações, primeiro o Espírito dá a ordem em nossos corações. Ordena todas as coisas. O princípio do ordenamento faz com que as realidades espirituais, as realidades da fé cristã, as realidades da vida cristã, elas sejam todas ordenadas. Aquilo que o caos foi criado no pecado original, que desordenou a criação, tirando a harmonia com Deus, o homem e Deus. Você pensar que os primeiros pais, vivendo na intimidade com Deus, por isso Éden, no íntimo de Deus, no jardim da intimidade com Deus, perde essa intimidade, perde a sensação da presença de Deus a partir do pecado original. E qual é a grande missão do Espírito Santo? Pôr a ordem. E essa não é uma ordem apenas de um princípio de ordenamento ou adionamento, como diz o Concílio Vaticano II, mas uma ordem de atualização, de um princípio de amor, que faz o homem perceber-se amado por Deus. Veja o grande apelo de uma vida cristã. O homem, filho de Deus, amado por Deus. E amado por Deus, ele coloca a ordem em tudo que vive, na sua dimensão humana, na natureza humana. E aqui, São Tomás de Aquino, ele traz essa expressão desse ordenamento, onde essa ordem é fruto da luz, da verdade dogmática, pois é próprio da sabedoria ordenada. Aquilo que o livro da sabedoria nos traz, a sabedoria de Deus, o princípio da sabedoria de Deus em relação ao homem. A sabedoria de Deus que nos dá todo o fundamento de uma caminhada cristã que está pautada no princípio da relação e da intimidade com Deus. Eis aqui o grande ordenamento na vida cristã. Por isso São Tomás vai dizer que essa relação da ordem passa como fruto dentro da nossa vida. O Espírito Santo ilumina a nossa vida com a luz da sua verdade. E a grande missão do Paráclito, segundo o evangelista João, é essa. Ele é o Espírito da verdade que vai dar testemunho de Jesus. E vai nos dar testemunho denunciando o pecado, a justiça e o juízo. E não é só o pecado, mas a justiça e o juízo. Eis a luz que ilumina toda a natureza humana. Eis a luz que ordena toda a natureza humana. Eis o Paráclito. Eis a missão do Paráclito. E aqui também nós podemos dizer, segundo o pensamento do Monsenhor Luiz Maria Martins, que o influxo do dogma na vida cristã põe cada coisa no seu lugar. Então a ordem aqui, esse ordo amores, que Santo Agostinho coloca, esse influxo da verdade, da ordem que o Espírito Santo traz na vida do homem, como pensamento de São Tomás de Aquino, é esse: colocar as coisas no seu lugar. Porque as coisas em seu lugar é mais importante do que se possa pensar na vida espiritual. É a realidade que mais se busca na vida espiritual. É importante do que se pensa na vida espiritual.
Se o inimigo vem por desordem na vida do homem, o Espírito Santo vem ordenar e colocar as coisas no seu devido lugar na vida do homem, na vida cristã. Veja, o Monsenhor ele traz para nós um exemplo prático. Ele lembra a respeito da missão que São Luís Maria Grignion de Montfort trouxe para nós pela verdadeira devoção à poderosa Virgem Maria. E dentro dessa devoção, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, que nos leva a se consagrar a Jesus por meio de Maria, ele traz para nós esse exemplo dizendo que o São Luís colocou a Virgem Maria no seu lugar na fé cristã, na piedade cristã, onde o homem, o cristão, a fé cristã, amadurece a partir do momento da compreensão do papel da Virgem Maria como corredentora, como medianeira das graças, como o seu papel corredentor na natureza humana, na fé cristã, e todo o princípio que traz a tradição da Igreja a respeito dessa formação. Então, eu todos os anos gosto de ler. Esse último ano não li, mas todos os anos eu tenho lido, procurado ler trechos do tratado, sempre para ver como traz à luz essa verdadeira devoção, a nossa forma de viver a fé. Amadurece, a visão amadurece. Eu passo a ver, não é simplesmente uma devoção superficial a respeito da Virgem Maria, mas a sua compreensão a respeito daquilo que é uma fé de compreensão dogmática. Permito a intimidade. É verdade que existe uma máxima, é importante entender isso, que só se ama aquilo que se conhece. Então, cada vez mais que nós buscamos o conhecimento, amadurecemos essa visão e ordenamos as coisas no seu lugar. Então, buscamos o conhecimento para isso. E Monsenhor dizia, é mais simples transportar para a vida cristã o que ensina a tradição católica sobre a Virgem Maria e convém repetir para que o seu lugar, como medianeira universal de todas as graças, seja colocada no seu lugar. Então, quando nós compreendemos que conhecemos, colocamos no seu lugar. Temos que colocar o Espírito Santo no lugar que lhe corresponde, na vida e na perfeição cristã. Na vida cristã, na perfeição cristã. Eis a máxima, eis a meta, eis o buscar. Quando nós buscamos essa compreensão de colocar o Espírito Santo no seu lugar, nós retiramos aquela figura meramente ilustrativa do Espírito Santo da nossa compreensão, ou apenas o princípio de todos os padres da Igreja, quando dizia que o Espírito Santo era um Deus sem face. Passamos a entender a missão do Paráclito em nossa vida. Então ele deixa de ser um pombinho branco, ele deixa de ser água, fogo, vento, que são sinais e referências importantes, como aquelas setas na lei do trânsito que nos apontam, aquelas placas, né, de sinalização que nos apontam, mas ele não é o fim em si, ele é apenas uma referência. Superficial, verdade, mas necessário, na sua medida. Mas quando nós colocamos o Espírito Santo no seu lugar, nós entendemos mais além, nós abrimos a nossa visão, compreendemos mais profundamente o papel do Espírito Santo. E aqui é o grande princípio da compreensão. A vida cristã é a reprodução de Jesus nas almas. É a perfeição, que é uma reprodução fidelíssima e perfeita, que consiste na transformação das almas em Jesus. A missão do Paráclito, então, aqui é nos configurar a Jesus. Repito para você. A missão do Paráclito é nos configurarmos a Jesus. Nos configurarmos a Jesus. E aqui, o Monsenhor Luís Maria Martins, ele traz para nós referências do pensamento de São Paulo, apóstolo, fazendo com que possamos compreender o que é configurar-se a Jesus. Veja que maneira belíssima de entender isso.
Acaso não sabeis que Cristo está em vós? Então, quando nós percebemos que esse configurar-se a Jesus, nós percebemos que Cristo está presente. Com a sua própria palavra, vai dizer, permanecerei convosco até a consumação dos tempos. Permanece em nós. Cristo permanece em nós. Porque nós somos configurados a Ele. É por isso que deixamos de ser chamados como aqueles que seguem o caminho para se chamar cristãos. Somos novos cristos. Cristão, a palavra cristão quer dizer novos cristos. Deixar se configurar com Cristo é saber que Ele está habitando em nós. É como aquela música do nosso querido Padre Zezinho. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus... Então, configurar-se a Cristo é viver como Ele viveu, olhar como Ele viveu, pensar como Ele pensou, andar como Ele andou, sonhar como Ele sonhou. Então, todas as realidades da nossa vida configuradas em Cristo nos traz esse reflexo do Cristo em nós. Como São Paulo vai colocar na segunda carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Todos vós que fostes batizados em Cristo são revestidos em Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Revestidos do Cristo. A palavra Cristo também é ungido. Então, Jesus Cristo, Jesus ungido de Deus. Fostes batizados no Cristo, somos revestidos no Cristo. Também Cristo habita pela fé em nossos corações, arraigados e consolidados na caridade. Efésios 3,17. Essa ação de Deus em nós, aquele amor que Santo Agostinho nos apresentou. Eu vivo, mas não vivo. Não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Vivo, mas já não sou eu. Cristo que vive em mim. Essa configuração do Cristo em nós. É Cristo vivendo, Cristo vivo, Cristo vivendo em nós. Capítulo 2, versículo 20 da carta aos Gálatas. São Paulo ainda vai dizer: os que ele designou de antemão também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho. Então recebemos também a herança do Filho, configurados na sua face, configurados e predestinados conforme o seu desígnio, a sua vontade. Então somos configurados no Filho, somos de fato o espelho do Filho. Por isso São Paulo vai dizer, isso na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, ele vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados na sua mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Esse resplandecer da face de Cristo, da glória do Senhor, é a ação do Espírito Santo. São Paulo vai dizer isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Capítulo 3, versículo 18. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então vem a pergunta que o Monsenhor traz para nós. Agora bem, como se realiza esta mística reprodução de Jesus em nossas almas? É um questionamento. Eis a questão. Nos amplia a visão. E o Monsenhor ele traz o exemplo da Virgem Maria. Mais uma vez. Primeiro ele cita São Luís Maria Mignon de Montfort como o exemplo daquele que coloca a Virgem Maria no seu lugar. E agora ele nos traz a Virgem Maria como o exemplo na vida cristã que reproduz, que traz a mística, que traz a essência do Cristo, traz a essência real do Cristo para nós. Então, o que ele apresenta? Que esse fruto real é a ação do céu e da terra, unidas na mesma glória.
É essa ação do céu na terra. Essa ação do céu e da terra. Por isso a natureza humana participa. Por isso a natureza humana participa do processo. Por isso a Virgem Maria, ele é a peça fundamental nesse processo. Dentro dessa configuração que Deus quer colocar na vida do homem, assim, a imagem do primeiro homem, dos primeiros pais, ele quer trazer e atualizar a vida do homem para que, utilizando-se dessa terra seca, o seu orvalho, como ele vai dizer, desça sobre nós e que essa nuvem derrame como chuva ao justo e que a terra se abre como germe do Salvador ao céu. É a oração do advento. Esse orvalho que desce sobre nós é o advento. É essa manifestação de Deus em nós. Deus se manifesta em nós. E a porta é a Virgem Maria. A porta dessa manifestação de Deus em nossas vidas. Assim como o símbolo da nossa fé, o credo, nos coloca que a Virgem Maria, ela concebeu pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe a Maria a divina fecundidade do Pai. Aquela terra virginal produziu de maneira inefável o germe divino, como chamam os profetas, o divino Salvador, vai dizer Monsenhor Luiz Maria. E no credo, nós chegamos a essa conclusão, que nos posiciona, né? Que ela concebeu pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria e concebeu, porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, o céu e a terra manifestada na glória de Deus, pela glória de Deus aos homens. Essas são as ações do Espírito Santo, ações do Paráclito na nossa vida. 2 são os santificadores essenciais das almas, vai dizer o Monsenhor. O Espírito Santo e a Virgem Maria, porque são os únicos que podem reproduzir Jesus. Reproduzir o Cristo. É importante dizer, aqui, o Senhor diz reproduzir o Cristo. As duas realidades presentes, céu e terra. A Virgem Maria é, portanto, a cooperadora, o instrumento, mas o instrumento indispensável no desígnio de Deus. É instrumento indispensável. Assim sempre é concebido Jesus. Assim se produz nas almas. É sempre fruto do céu e da terra. 2 artífices nas almas. É sempre fruto do céu e da terra. 2 artífices que devem concorrer para essa obra, a obra mestra de Deus e suprema obra da humanidade, o Espírito Santo e a Santíssima Virgem Maria. Veja que lindo que o São Luís vai deixar para nós. Através dessa visão, desse olhar que nós precisamos nos posicionar a respeito da obra do Paráclito na vida do homem, na fé cristã, na perfeição cristã. Esse templo de Deus que o homem, esse templo de Deus que Deus escolheu para atualizar essa ação, para fazer manifestar essa ação. O céu e a terra se encontram. Vejam que referência magnífica nessa ação. Magnífica. Nós somos templo de Deus. Veja que ação. Uma ação que nos coloca em um princípio de ordenamento da verdade, da ação, do amor e da atualização. O Espírito Santo acaba por se posicionar dentro da fé cristã no momento em que nós compreendemos o seu papel, a sua ação, o seu princípio de amor. E aí ele é colocado no seu devido lugar. Ele deixa de ser um Deus desconhecido e passa a ser amigo. E entramos no princípio da devota amizade aí. E Luiz, Maria Martins vai dizer que, pois sem ele,
E sem toda a fé cristã, o princípio da fé cristã, ela se traça no único aspecto de Jesus nas almas. Nenhuma virtude desce, nenhum dom se desenvolve, nenhum grau de graça aumenta, nenhum vínculo de união com Deus se estreita no rico florescer da vida espiritual. Sem a ação do Espírito Santo, sem a ação puríssima da Virgem Maria, na santificação dos homens, sem essas duas realidades na nossa vida, sem as duas ações dos aspectos que nós vivemos da fé cristã, ele vai dizer, nenhuma virtude cresce, nenhum dom desenvolve, nenhum grau de graça aumenta, nenhum vínculo de união com Deus se estreita no rico florescer da vida cristã. Sem a ação do Espírito Santo, o homem ele acaba por não saber em que momento da história e da relação com Deus ele está. Eis aqui o primeiro passo que nós estamos dando dentro desse itinerário. O primeiro passo é posicionar-se como aquele que é alvo da ação do Espírito Santo. Depois, colocar o Espírito Santo no seu devido lugar. Depois, ordenar a nossa relação com o Espírito Santo. Uma ordem e um amor. Depois, essa luz que nos ilumina traz para nós essa verdade que é uma verdade que desce do entendimento, da inteligência e da sabedoria de Deus aos homens, tornando a terra fecunda a partir dessa ação. E a Virgem Maria nos mostra como ação pura esse manifestar-se do Cristo e, como Paulo coloca para nós, de uma ação interior que nos configura a Jesus. Nós estamos buscando, nesse momento, na nossa história, um homem que é o Espírito Santo em nós. O que ele faz? Como ele se manifesta? Ele tem ordenado a nossa vida, ele tem sido um papel protagonista, ou ele é apenas um coadjuvante na ação? Como ele faz em nossa vida se tornar, como ele tem feito na nossa vida, se tornar essa presença tão sublime e salutar, como nós rezamos no Bene Creator, no Bene Sancto Spiritus. Precisamos ordenar a nossa vida e ordená-la no amor pela ação do Espírito Santo. Eis o princípio de toda a fé cristã. Ficamos por aqui nesse primeiro momento. Leia o primeiro capítulo. Você pode adquirir, mais uma vez, eu digo, através do link na descrição desse vídeo. Como no início do vídeo, nós sempre pedimos, compartilhe, comente. Indique para alguém que você acredita que precisa, nesse momento, estar buscando esse itinerário maduro de consagração ao Espírito Santo. E assim você está ajudando a nossa evangelização, principalmente fazendo com que o reinado do Espírito Santo seja instaurado na face da terra. Deus abençoe meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.